palavra o nosso estimado Márlio. Obrigado. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus possa estar sempre presente em nossos corações e que Ele possa nos amparar e sustentar na tarefa que nos propomos a fazer em seu nome. É sempre um prazer estar junto aqui na casa de Eurípides, dividindo doutrina espírita, pensar evangelho. E eu queria começar a nossa reflexão falando de uma história em quadrinhos. Essa história surgiu no ano de 1938 nos Estados Unidos e ela falava de um distante planeta chamado Krypton, que ele estava prestes a explodir. E havia um cientista chamado Jor-El que pegou o seu filho, Kal-El, e colocou numa pequena nave e mandou-o para a Terra. Logo que a nave sai, esse planeta explode. Essa nave chega aqui na Terra, numa cidadezinha no interior dos Estados Unidos, chamada Smallville, e cai nos arredores de uma fazenda do casal Kent, que vai lá e recolhe aquela criança, aquele bebê, e o acolhe como filho, e lhe dá o nome de Clark Kent. Todo mundo já sabe que eu estou falando do Super-Homem. Clark Kent é um garoto muito bonito, bom, tem alguns poderes, ele tem poderes especiais, pela diferença da gravidade, ele consegue ter uma atuação aqui na Terra diferente dos demais terráqueos. E depois que ele se forma, ele vai trabalhar num jornal chamado Planeta Diário. E dos super-heróis todos que a gente conhece, pelo menos nas histórias originais, é o único super-herói que não é vingativo. Ele não faz vingança, ele não vinga. Todos os super-heróis vingam, né? Ele não, ele é bom. Ele é simplesmente bom, ele só faz o bem. Ele só busca ajudar. Tanto que ele vai trabalhar no jornal, como repórter, para saber das notícias. E sabendo das notícias, ele vai e busca socorrer. Ele faz o bem pelo bem. É um super-herói diferente. E eu estava pensando nesse super-herói, eu comecei a pensar nesse homem do bem e homem de bem, por aquela reflexão de Kardec que fala do homem de bem, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e também por uma outra reflexão de Kardec, porque ele coloca inclusive como título de um dos capítulos do Livro dos Espíritos, fora da caridade não há salvação. Que é uma bandeira, a bandeira do Espiritismo, que é trazida pelo Espírito de Paulo, o apóstolo, numa mensagem, que está inserida nesse capítulo, também chamada Fora da Caridade não há salvação. E nesse capítulo tem um subitem que fala da necessidade da caridade. E aí eu comecei a misturar essa história toda. Necessidade. O que é uma coisa necessária? Uma coisa necessária, ela já está dizendo, ela é necessária. Se não fosse necessária, não seria necessária. Ela não é opcional. Por exemplo, num carro, freio, é opcional ou necessário? Necessário. CD player. No meu tempo era toca-fita. No meu tempo não, que eu continuo vivo. Mas, quando era garoto, não deixei de estar vivo, continuo no meu tempo. CD player é necessário ou opcional? Opcional. Bom, para alguns é necessário. Tem gente que não tem CD, não tem, eu não compro o carro, mas é opcional. Então, uma coisa necessária é uma coisa fundamental. Ela faz parte do contexto. Por que a caridade é necessária? A caridade não pode ser algo opcional, não pode ser um movimento que eu queira ou não queira, porque ela é obrigatória. Então eu comecei a fazer essa reflexão. Por que será que é obrigatório ser caridoso e não é opcional? E a gente pensa que é. Muitos de nós achamos que quando fazemos alguma coisa em benefício do próximo, nós estamos fazendo alguma coisa por ele. Até, muitas vezes, esperamos um retorno. Ajudei e nada. Não tem umas coisas assim? Nunca mais. Nem um muito obrigado.
Pô, mas se eu não fiz mais que a minha obrigação, porque se é obrigatório, eu não fiz mais do que minha obrigação, alguém não tem que me agradecer. Se agradecer ou não é um problema do outro. É uma obrigação. E aí é que vem esse problema. Como é que isso é obrigação? Por que é obrigação? E essa reflexão eu quero trazer para você. Eu não resolvi, tá? Então, não vou trazer solução. Eu vou trazer complicação. Por que será que isso é obrigação? Aí vem lá, na mensagem de Paulo, ele fala, Paulo, apóstolo, na mensagem para os coríntios. Coríntios, tá? Não é os corinthians, não, por favor, tá? Até porque Paulo era São Paulino, caso contrário, né? Não podia ser corintiano. Tá? Então, para os coríntios. E ele fala da necessidade da caridade, no sentido de que eu posso fazer o que quiser, posso me movimentar, posso falar a língua dos anjos, posso agitar, posso falar, pintar e bordar, mas se eu não tiver caridade, nada disso me servirá. Entre as três virtudes, são as chamadas três virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade é a maior delas. E na mensagem ele coloca lá, fora da caridade não há salvação. E aí entra o conceito de salvação. O que é estar salvo? Dentro das correntes do pensamento cristão, baseado no pensamento católico, estar salvo é ser retirado de uma situação desagradável, difícil, complicada, e ser colocado numa situação confortável, como se fosse um passe de mágica. Mas qual é o oposto de salvo? O oposto de salvo é perdido. Quem está perdido, não está salvo. O que é estar perdido? Dentro do conceito da doutrina espírita, salvação e perdição são diferentes do conceito católico. O Senhor Jesus morreu na cruz para nos salvar. Esse é um conceito católico. Não é um conceito cristão. O catolicismo é uma visão, uma interpretação do cristianismo. Da mesma forma que o protestantismo, da mesma forma que o espiritismo. É uma interpretação da mensagem de Jesus, do que Jesus nos trouxe. Jesus morreu na cruz para pagar os pecados do mundo. Né? O sangue de Cristo lava os pecados do mundo. São frases que muitos de nós, inclusive, fomos criados dentro delas, porque muitos de nós viemos de outras correntes religiosas. São poucos aqueles que vêm de berço espírita. Muitos de nós já transitamos por outras religiões e muitas vezes escutamos isso. Bom, o sangue nunca lavou nada. É sangue sujo. O que lava é água. Ou do suor, do trabalho, ou da lágrima, da dor e do sofrimento. O que lava é água. Se Jesus morreu na cruz para nos salvar, e se todo aquele episódio que leva Jesus ao Pôncio Pilatos, ao julgamento e à sua crucificação, fosse obrigatório de acontecer, nós estaríamos falando de missionários. Tanto Judas, quanto Pôncio Pilatos, quanto todos aqueles que envolveram, que participaram do processo, estariam nada mais, nada menos do que fazendo aquilo para o qual eles encarnaram. Ou seja, eles não seriam nada mais, nada menos que missionários. Não teriam livre-arbítrio, eles vieram para fazer aquilo. Então, o episódio da morte do Senhor Jesus, ele não pode ter sido um episódio programado, mas um episódio com alta possibilidade de acontecer. Porque, e nós temos, como espíritas, muito mais informações sobre os momentos que antecederam a morte do Cristo do que a maioria das correntes religiosas. Porque muitos de nós já lemos um livro de Emmanuel chamado Há 2000 anos. E esse livro é um livro muito interessante, porque fala exatamente daquela época. E fala de um senador romano com poderes, inclusive, superiores a Pôncio Pilatos, porque Pôncio Pilatos era o governador da província de Israel, porque Israel era uma província do Império Romano, porque não tinha autonomia, era dominado pelo Império Romano, e Pôncio Pilatos era o administrador, o representante de César.
E ele estava ali meio que castigado, porque Israel não só era lá nos confins do Império Romano, como era um dos povos mais complicados para administrar. Eu acho que Pôncio Pilatos, ninguém aguentava mais ele em Roma, e chegava, tu vai para Israel, fica lá, toma conta daquilo lá, tá? Porque se não der certo lá, você está despedido. Então, ele estava lá. E esse senador, que tinha poderes, ele estava em Israel na época em que Jesus ali transitava. Tanto que ele teve um encontro com Jesus. E desse encontro com Jesus, ele sai muito abalado. Ele sai bastante mexido. Mas quando Jesus é preso, quando Jesus é levado a julgamento, ele se omite. Ele poderia não ter se omitido. Ele tinha autoridade para atuar sobre aquele processo. Nós temos lá o nosso Nicodemos lá, que na calada da noite vai conversar com Jesus, e que era um membro influente do Sinédrio, e ele sai convencido, ele diz, esse homem vem de Deus. E Nicodemos também se omite. Nós temos Pilatos, então temos Judas. Judas poderia não ter traído. Nós temos Pilatos, que estava convencido da inocência, mas que, fruto de toda uma política, ele não quis se arriscar. Todas essas pessoas tinham livre-arbítrio. Todas essas pessoas poderiam ter atuado no julgamento. Nós temos Anás e Caifás, que eram os sumos sacerdotes, que poderiam ter sido convencidos pela palavra do Cristo. Ele convenceu tantos, por que não poderiam ter sido convencidos e convertidos? Então, o episódio da morte de Jesus é um episódio muito circunstancial. Ele estava incomodando os poderosos. Por incomodar os poderosos, por ensinar, por fazer as pessoas pensar, por levar as pessoas a questionar, por alterar muitas das interpretações da lei, ele disse, eu não vim destruir a lei, mas vim fazê-la cumprir, mas a lei de Deus e não a lei dos homens, muito menos a lei mosaica, com alguns preceitos que eram absolutamente incoerentes. Jesus resolvia curar no dia de sábado. Ele era implicante, ele era encrenqueiro, ele já fazia de propósito. Jesus veio para complicar, ele não veio para facilitar. Ele veio para mexer com as nossas estruturas, com os nossos valores. Ele resolvia curar no sábado. E por que ele curava no sábado? Para mexer com os valores. E aí começaram a implicar, porque no sábado é o dia que o judeu, o ortodoxo, não faz nada. Aliás, dizem, segundo eu li em algumas interpretações, que o judeu não deve andar nem mais que 2 quilômetros por dia no sábado. É o máximo que ele pode andar. Isso o ortodoxo. E ele resolvia curar no sábado. E aí ficaram implicando com ele. E ele falou, mas se a tua vaca, se o teu jumento, se o teu camelo lá atolar no dia de sábado, tu não vai lá e tira? E por que eu não posso curar no dia de sábado? E aí ficavam, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Ouviste o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente, mas eu, porém, vos digo. Então ele começou a mudar e levar as pessoas a pensar. E isso incomodava. Porque incomodava, ele precisava ser calado. Não conseguiram colocá-lo em contradição. Logo, tinham que eliminá-lo. Então fizeram um complô. Mas poderiam não ter feito. Tinham livre-arbítrio. Então Jesus morreu na cruz num episódio doloroso, mas circunstancial. E nós temos muito enfoque na morte de Jesus e no nascimento de Jesus. Está chegando o Natal. Já é Natal na Líder Magazã desde setembro, uma coisa assim. Por aí. Mas está chegando o Natal. Natal é quando a cristandade se lembra do nascimento do Senhor Jesus. E tem aquela coisa bonita, né, de pastorzinho, de manjedoura, de reis magos. Vocês sabem o nome dos reis magos? Baltazar, Melquior, Gaspar. Isso não está escrito em lugar nenhum. Isso é a cabeça da gente. Sei lá como é que surgiu esses 3. Nem está escrito que são 3. Uns reis magos. Aí levaram o quê? De presente? Incenso, mirra e ouro.
O ouro estava lá. Agora, incenso e mirra? Não era melhor levar um hipoglós, sei lá, uma fralda descartável, que era muito mais útil deixar homem para escolher presente, dá nisso. Né? Se fossem umas rainhas, né, iam levar uma coisa mais útil. Né? Mas, aquele episódio bonito, tudo aquilo é meio fantasia. Não tem sustentação histórica para dizer que aquilo aconteceu. Tá? Não há sustentação. E a gente fica naquela coisa bonita. E o meio, ou seja, entre o nascimento e a morte, que é onde está a atuação de Jesus, os últimos 3 anos, a mensagem, que é exatamente a mensagem de salvação, ela fica esquecida. Nós ficamos nos símbolos, mas deixamos o conteúdo, aquela mensagem que ele trouxe. Aquela mensagem é salvação. Por que que ela é salvação? Ela é salvadora. Porque ela é situadora. Quem está perdido precisa se situar. Quem está situado está salvo, continuando no mesmo lugar. Se a gente está perdido em algum lugar, não importa onde, numa cidade grande, eu me perco 30 vezes para chegar aqui e vou me perder outras 30 para sair, porque mexeram em tudo. Né? Mexeram em tudo aqui, a taquara está assim, enlouquecedora. Então eu hoje estava perdido. O caminho que eu sabia estava fechado. Aí um rapaz da 7 Rio, que eu falei, eu vou embicar o carro, eu só sei ir por aqui. E está fechado, tinha um cara da 7 Rio, eu vou embicar o carro. Aí o rapaz veio, não pode. Eu falei, então tudo bem, não pode. Eu já vi que não pode, só que eu não sei sair. Faz o seguinte, senhor, o senhor contorna e vai e sobe contornando. Eu falei, obrigado, vai com Deus, estou salvo. No mesmo lugar que eu estava perdido, eu fiquei salvo. Por quê? Me ensinaram o caminho. Ou seja, situar-se é estar salvo. Não estar situado é estar perdido. Quem está perdido não sabe para onde vai, portanto, não sabe quando chega. Nenhum vento é favorável para aquele que não sabe para onde vai. A proposta do Cristo é situadora. Ele fala em situar valores, vida espiritual, vida material, transitório, permanente. E esses valores só podem ser exercidos em sociedade. Então, quando ele fala de caridade, de movimento na direção do outro, e ele dá essa postura, ele exercita aquilo que ele prega, ele está mostrando um caminho. Mas um caminho que precisa ser seguido. Um caminho, ele está dando a orientação. Ele fala de felicidade. Felicidade é o móvel das nossas ações. Nós nos movimentamos para sermos felizes. Eu sou extremamente repetitivo nesse assunto, porque essa é a finalidade da nossa existência. Nós existimos para sermos felizes. Nós fomos criados por um ato de amor que busca que a gente seja feliz, mas não feliz num passe de mágica, e sim feliz por um trabalho, um processo, uma chegada. Nós temos o germe da felicidade lá no nosso espírito, como uma semente. Mas essa semente precisa ser trabalhada, ela precisa germinar, ela precisa frutificar. E esse é o trabalho da semente. A gente pega lá, e eu gosto dessa figura de imagem, de um caroço de qualquer coisa, como eu gosto de tangerina, vai lá um caroço de tangerina. Um caroço de tangerina não é uma tangerina em miniatura, ele é uma tangerineira em potencial. Mas se deixar o caroço de tangerina em cima de um lugar qualquer, ele não vai frutificar nunca. Ele tem que ser estimulado. Ele tem toda uma tangerineira em potencial. Mas ele precisa ser estimulado. Ele precisa ser estimulado a botar para fora aquilo que ele tem internamente. E ele vai lá ser enterrado. Aquela terra é o estímulo e o alimento. E ele vai lá, e daqui a pouco, aquela tangerinice em potencial se transforma numa tangerineira
frutificando. A gente é mais ou menos um caroço, só que é de anjo, não é de tangerina. E nós estamos enterrados em carne, para sermos estimulados. É um processo. E em conjunto. E daí é que vem a reflexão da necessidade da caridade, porque nós somos interdependentes. A caridade não é um ato de dação, ela é um ato de doação. É muito fácil dar alguma coisa para alguém quando ela está sobrando. Quando a gente tem. Às vezes está tomando um cafezinho num botequim lá, vê um daqueles moleques lá, tio, aqueles menininhos lá, tio, me dá R$1. Às vezes está no meio de uma conversa interessante e tem aquele chato. Tio. Se chamar de avô não vai mesmo, né? Mas tio vai lá. Né? Tio, dá R$1. Aí você dá R$1 para se livrar. Isso foi um movimento de caridade? Não, isso foi o pagamento do meu sossego. Está me perturbando, dou lá. O que me sobra, eu comprei. A gente pensa que caridade é isso. E caridade é muito mais do que isso. O próprio Kardec queria definir caridade. E ele estava com dificuldade de definir caridade. Aí ele pergunta para os espíritos como é que Jesus entendia a caridade. Porque ele mesmo tinha uma certa dificuldade de entender caridade. E o que os espíritos dizem? Benevolência, tolerância, perdão das ofensas. Isso só pode ser exercido em conjunto. Só pode ser exercido no meio social. Nós somos um animal gregário. O que nos levou ao topo da escala da criação não foram as nossas qualidades como animal. Porque a gente é fraco perante vários animais. Se bater de frente com um leão ou com um tigre, babau. A gente é lerdo, muito lento como animal. Um coelho, um camundongo, a gente não pega. E olha, desse tamanho. Vista horrorosa, nós enxergamos muito pouco. Morcego que é cego se orienta melhor do que a gente. Audição, cachorro, tem muito mais audição. Faro, nenhum. Só tem cheiro para comida, né? Tem alguma coisa queimando, tem alguma coisa queimando. Já está no incêndio, aí é que a gente percebe que tem alguma coisa queimando. Percepção extrasensorial, horrorosa. Lembra daquele tsunami na Indonésia? Os animais todos foram para o lugar mais alto. E os caras lá na praia, olhando lá, tomando sorvete, cerveja, aí veio a onda, lavou a montanha deles. Nem essa percepção a gente tem. E a gente é o animal que chegou no topo. Por quê? Pela nossa capacidade de associação. Pela nossa capacidade de trocar. Porque isoladamente, a gente é comida de leão. Essa troca e caridade, no sentido que Jesus entende, é uma necessidade. Por que é uma necessidade? Porque nós precisamos uns dos outros. Benevolência, tolerância. O que é benevolência? Benevolência é um olhar de boa vontade. É olhar para o outro pelo lado bom. Nós somos péssimos para fazer isso. Nós somos péssimos. A gente sempre olha para o defeito. Se eu tivesse um caroço de feijão aqui, estaria todo mundo hipnotizado. Eu uma vez estava conversando com o senhor, era um senhorzinho. Olha, uma conversa maravilhosa. Só que ele tinha tufos de cabelo saindo pelo nariz, mas muito forte. Ninguém tinha cortado os tufos de cabelo. Eu fiquei vidrado naquilo, hipnotizou. Eu parei. Olha, ele deve ter falado coisas muito interessantes, mas eu não me lembro de nada. Eu só me lembro daqueles tufos. Isso não é olhar de boa vontade. Não tem, não é. Não é benevolência. A gente olha para o defeito. Tem gente que consegue ver a etiqueta da camiseta por lado de fora, de frente. Já viu? Enquanto ela não vai lá e dá um jeito. Outro dia eu estava numa palestra. Isso é verdade. Tá? Eu estava de camisa polo e a camisa polo estava meio torta assim. Eu estou vendo, mas eu não vi. Eu estou vendo a dirigente. E ela estava se mexendo.
Até que ela não aguentou, levantou e acertou minha camisa fora. Ou seja, tudo que eu falei até ali, ela estava preocupada com a minha camisa, minha gola torta. Esse é o olhar crítico. A gente não olha a pessoa para a pessoa pelo lado bom que ela tem, a gente olha para o defeito. Eu adoro circo. Adoro circo. Vou pouco, e quando vou, tenho que ficar lá atrás. Porque se eu ficar na frente, adivinha com quem o palhaço vai mexer? Com o careca. Pode contar que o palhaço vem em cima do careca. Se eu ficar lá atrás no escuro, ele não vai me ver. E se for gordo e careca, piorou. É onde o palhaço vai. A gente vai no defeito. Quando a gente fala de alguém, a gente costuma falar muito. Quando elogia, tem sempre o mais. Olha, uma ótima pessoa, maravilhoso, mas bebe, né? Sempre fala do defeito. A proposta de Jesus é o contrário. A proposta de Jesus é olhar pelo lado bom. Porque se ele olhasse pelo defeito, nenhum dos 12 servia. Que ele chamou. Nenhum. Tudo complicado. Um pior que o outro. E ele olhou pelo lado bom. Cada um tinha uma virtude. Cada um tinha um lado bom. E ele trabalhou o lado bom. E nós não temos essa benevolência. Olhar pelo lado bom. Tolerar. Tolerar não é ser cúmplice. Tolerar é compreender que o outro está no limite dele. Ele não pode dar mais do que aquilo, então não se pode esperar mais do que aquilo. Porque quem espera mais do que aquilo que o outro pode dar, se frustra. E frustração vira ofensa. Por isso que o perdão das ofensas é fundamental. Porque só se ofende espírito inferior. Eu digo, bom, porque espírito superior, Deus não se ofende. Pedir perdão a Deus é besteira. É perda de tempo. Porque é achar que nós possamos ter ofendido a quem não pode, a quem compreende a gente. Ofensa é basicamente frustração de uma expectativa. Eu espero alguma coisa e não consigo e eu me ofendo. Portanto, eu espero do outro mais do que ele pode dar. E eu me frustro. Se eu aumentar o meu nível de não ter expectativas, eu diminuo a minha capacidade de frustração. E aí eu não me ofendo. Quando uma criança pequena chega e faz uma bobagem, 6 meses de idade, joga um prato de comida no chão, a gente não se ofende. Por mais que tenha custado botar aquele prato de comida ali, a gente não se ofende. Mas se um filho de 20 anos faz e não vou comer essa porcaria, a gente pode se ofender. Porque a gente espera que ele tenha uma compreensão. A gente tem uma expectativa. Ter expectativa sobre os outros é se colocar na posição de se frustrar. Espíritos elevados não têm grandes expectativas sobre nós. Portanto, não se ofendem. Quanto mais Deus que nos conhece perfeitamente. Então, ofender-se é uma característica de espíritos inferiores, que ainda não compreenderam que não se deve esperar mais do que o outro, aquilo que ele pode dar. Perdoar não é esquecer. Perdoar é modificar sentimentos. Esquecer é uma impossibilidade. Eu, às vezes, vejo em alguns escritos, até mesmo de espíritos, e eu me permito discordar. Posso estar até errado, mas eu me permito discordar. Esquecimento da ofensa. Fala para uma pessoa que sofreu um estupro, que teve um filho assassinado por um crime brutal, diz para ela, esquece. Para mim é falta de caridade. Se esquecer fosse uma coisa simples, não encarnaríamos com o esquecimento do passado. A própria lei nos coloca com o esquecimento do passado. Porque esquecer não é uma coisa simples. Aliás, não é fácil. Muitas vezes é impossível. Agora, mudar o sentimento, deixar o fato onde ele aconteceu e não ficar trazendo esse fato permanentemente para o presente, isso é que é o perdão da ofensa. E o único beneficiado sou eu.
A gente tem uma mania de novela mexicana. Rodolfo Augusto não merece o meu perdão. Já viram isso? SBT tem uns negócios desse tipo. Né? Se tem algum Rodolfo Augusto, desculpa. Mas é meio assim, né? Não merece o meu perdão. Não é ele que tem que merecer o perdão, quem tem que merecer sou eu, porque o perdão é libertador. Libertador meu, não libertador do outro. Eu é que me liberto, porque se eu não consigo deixar o fato onde ele aconteceu, ele vive permanentemente no presente, e aquilo continua permanentemente me fazendo mal, somatizando. Chega no Natal agora, é hora de encontrar o cunhado, que deve a gente há 20 anos. A gente lembra, aí fica irritado. Porque ele nem se toca. A gente fica irritado, sem vergonha, rindo aqui, e me deve dinheiro. Não ficou no passado. Não ficou, não vai pagar mesmo, então resolve. Deixa lá no passado. Deixa onde ficou. Não tem como mudar o passado. Mas tem como trabalhar para que ele não me complique o presente e o futuro. Isso é que é perdão. Deixar o fato onde ele aconteceu. Não ficar trazendo na memória permanentemente para o presente. É um exercício difícil? Dificílimo, mas esse é possível. Esquecer não é. Esquecer não é. Então essa é uma proposta. Isso só existe para quem vive em conjunto. A proposta do Cristo é exatamente essa reflexão de atender às carências e às necessidades do outro, na medida que eu também tenho carências e necessidades. O doutor da lei, quando ele estava falando sobre isso, ele não conseguia compreender. Aí Jesus faz a pergunta: o que está escrito na lei, meu filho? Amar ao próximo como a ti mesmo. Cara, faz isso. Faz isso. Mas quem é meu próximo? Porque a gente sempre tem essas coisinhas. E quem é o próximo? Aí Jesus conta uma história, uma parábola, que é uma parábola extremamente interessante, muita gente conhece essa parábola, que é conhecida do bom samaritano. E aí ele começa. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém era a sede do templo. Jericó era o shopping da época. Era onde se faziam compras. As compras eram feitas. Jericó era uma rota de cruzamento das caravanas comerciais. Então Jericó tinha uma feira muito grande, onde se comprava e se vendia. Tanto vocês lembram de Zaqueu, que era o publicano, chefe dos publicanos de Jericó, chefe da fiscalização. Esse negócio de chefe de fiscal em São Paulo está dando um rolo que não tem mais tamanho. Então, Zaqueu devia ser metido numa encrenca dessa, tá? Ali. Por quê? Ali rolava muito dinheiro. Então ele vinha lá de Jerusalém para Jericó. Essa estrada era uma estrada perigosíssima, muito visada por assaltantes, que faziam emboscadas. Por quê? Porque só se ia a Jericó comprar ou vender. Logo, ou se ia com dinheiro, ou se ia com mercadorias. Tipo uma Rio-São Paulo, roubo de cargas, essas coisas, por aí. Lembra do Salmo 23? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O vale da sombra da morte, segundo alguns, ficava nessa estrada, porque era um local, era um vale muito apertadinho, onde as emboscadas aconteciam. Então era ali. Então, um homem foi assaltado, espancado e largado na estrada pelos bandidos. O cara estava aqui. Pronto, tem um cara lá. Tem um carente ali, certo? Tem uma pessoa ali em estado de necessidade extrema. Ou seja, aqui temos um miserável. Por que um miserável, se ele podia ser riquíssimo? Porque o estado de miséria não é só um estado só material. É um estado que, por si só, o indivíduo não consegue sair dele. Sozinho ele não sai dele. Sem alguém ajudar. Isso é o estado de carência extrema. Sozinho ele não sai dele. Então nós temos aqui um carente, um miserável. Aí vem Jesus era encrenqueiro.
Ele começa a botar uns personagens para encrencar. Vem um doutor da lei, ou seja, sacerdote do templo, o cara que conhece a lei de trás para frente, que a lei judaica obriga à caridade. Ele vem, olha, e toca seu caminho. Jesus não faz crítica nenhuma. Depois vem um levita, classe nata da sociedade judaica, também conhecedor da lei. Observa, ele muda o verbo. De olha para observa. Olha é uma coisa. Olhei. Observa. Observa é uma olhada mais convicta, turbinada. Né? A gente está no shopping, está olhando tudo. Tá? Aí vê aquela bolsa magnífica, aquele novo laptop, aquele novo iPod, e a gente observa. Pressupõe uma avaliação. Então, o levita observou. Talvez tenha feito falta de segurança, está vendo? Não adianta o 90, não adianta nada disso, a gente paga imposto, o PP, não sei o quê, mas não tem segurança para andar aqui. E ninguém faz nada, nem ele, continuou. Continuou a viagem. Foi embora. Provavelmente criticando. E aí vem o samaritano. Para encrencar, Jesus mete um samaritano na história. O samaritano era... A Samaria tinha sido invadida pelos assírios há uns 200, 300 anos atrás. E os assírios tinham ou escravizado ou matado todos os homens e tinham violado as mulheres. Portanto, os descendentes das mulheres samaritanas não eram mais judeus puros, eram judeus misturados, fruto dos estupros. E eles eram considerados judeus de segunda categoria. Então não eram bem vistos. Ou seja, chamar alguém de samaritano era mais ou menos como chamar alguém de filho de uma prostituta. Por aí. Porque elas eram vistas como mulheres não puras. Então, seres não puros. Vem o samaritano. O samaritano, ele para e se aproxima. Ou seja, ele encurta a distância. Deve ter pego o celular e discado 193, mas estava fora da área de cobertura. Então ele... Estou sem sinal. E esse cara está mal. Ele está perto. Se alguém não fizer alguma coisa, esse cara não vai sair dessa. Olha em volta, sobrou para mim. Então ele começa um processo ali. Um processo de atendimento emergencial. Então ele está carregando lá óleo e vinho, dá uma limpada nas feridas. Pega o cara e joga na montaria. Estamos falando de um homem rico. Que ter um cavalo naquela época era mais ou menos como ter uma BMW hoje, paga na garagem. Paga. Então, botou na montaria. Leva para uma hospedaria. Fica com o camarada à noite, tenta estabilizar. E no dia seguinte, ele chega para o hospedeiro e diz, olha, toma aqui um dinheiro, porque eu tenho que seguir viagem. E quando eu voltar, se tiver alguma despesa a mais, eu te reembolso. Nesse momento em que ele se aproxima, Jesus fala, foi tocado de compaixão. Compaixão é uma palavra composta. Compaixão, patos, dor. Ou seja, ele entendeu a dor do cara. Ele entrou em sintonia com a dor do cara. Ele teve ali uma empatia. Se isso fosse comigo, eu ia precisar de ajuda. Então ele leva, deixa o cara lá, deixa o dinheiro pago, e aí Jesus vira para o doutor da lei, que tinha questionado e fala para ele, e agora, meu chapa? Quem é que foi o próximo do homem caído? E o cara também era tinhoso. Foi aquele que foi misericordioso para com ele. Não falou que foi o samaritano. O cara também era osso duro de roer. Misericórdia, outra palavra composta. Miséria e córdia. Sentimento com a carência do outro. Aquele que teve um sentimento com a carência do outro.
Esse samaritano aqui, Jesus não faz crítica a nenhum dos três. Coloca 4 personagens, mas não faz crítica a nenhum dos 3 que passaram pelo personagem. Ele apenas narra. Porque ele está falando muito dos nossos momentos. Ele está falando de 4 momentos muito interessantes. Um, de uma carência tão grande, extrema, que sozinho a gente não consegue sair dela. E não estou falando de carência material somente. Qualquer tipo de carência, carência moral, momento de baixa, que a gente precisa, nem que seja um ouvido. Nem que seja alguém que chegue e diz, bota a mão no ombro. Ou um abraço. Já viu como um abraço muda? Isso é um estado de carência. Ele coloca um carente. Coloca 3 pessoas passando. Tem hora que a gente é o doutor da lei, a gente nem olha. Ou olha e ignora. Tem hora que a gente é extremamente crítico, mas não faz nada, só fica na crítica. Observa, reclama, critica, escreve no Facebook, mas não se engaja. Fica só no discurso. E tem hora que a gente até que é legal, né? Até que a gente faz esse movimento. E vai em direção, reduz o espaço. O trabalho voluntário é muito interessante nisso, porque o trabalho voluntário, nas comunidades carentes, ou com as pessoas carentes em qualquer sentido, nem que seja o carente do atendimento fraterno, porque aquele irmão ali está precisando de alguém que o ouça, ele reduz o espaço. No que ele reduz o espaço, ele torna o outro parceiro. O professor Mário Barbosa, um espírita já desencarnado, ele falava que a gente necessita do outro para se construir. Porque se a felicidade é uma construção, ela se faz através do outro. Ela se faz através de um processo de doação. A gente se constrói através do outro. E ele tinha uma interpretação muito interessante dessa parábola, que ele falava, Jerusalém não é a sede do templo, Jericó não é a sede do comércio, aqui não são as coisas espirituais, e aqui não são as coisas materiais. Será que isso não é o ato de encarnar? Que nos coloca cada um como um carente, porque nós precisamos uns dos outros, dentro do contexto social, e daí vem a necessidade da caridade. Não como opção, porque da mesma forma que eu dou, eu recebo. É um processo de troca, de visão, de carências, de necessidades, que eu também as possuo. Isso muda o enfoque. A pergunta que foi lida no início aqui fala do egoísmo. Egoísmo é um valor. Altruísmo é outro valor, é outra forma de enxergar a vida. Quando Jesus veio falar dessa necessidade de ampliar, de sair do foco do meu entorno, daquilo que me diz respeito, ele está falando de um conceito que hoje é moderno, chama-se o conceito de rede. Até na política está se usando o conceito de rede. O que é uma rede? Uma rede é um conjunto de nós interconectados. Tá? Nozinhos, interconectados. Cada um de nós é um nó nessa rede. E essa rede só será forte se todos os nós forem fortes. Às vezes a gente vê ali, quando eu morei ali em Copacabana, perto do posto 6. E ali de manhã cedinho, os pescadores vêm trazendo peixe, fazendo um arrastão, e as pessoas vão ali comprar peixe e tal. Mas assim que eles vendem os peixes, eles estendem a rede, as redes. Né? E vão olhar, e vão conferir os nós. Por quê? Porque se na próxima vez que eles forem para o mar, tiver um nó fraco, o que vai acontecer? A rede vai arrebentar. E quando a rede arrebentar, o fruto do seu trabalho sai por ali. A gente não tem essa concepção de rede, que nós somos nós interconectados. Nós supervalorizamos o nosso nó, a nossa parte, ou aqueles nós que estão próximos, que sejam família, mas não levamos em consideração os demais nós. E o tecido social é formado de nós. Nós
Nós e nós, nós. Pronome. Nós substantivo e nós pronome. Todos os seres vivos são interconectados. E é muito interessante porque a gente às vezes vê seres vivos, mas não racionais como nós falamos, ou nos consideramos, tendo comportamentos de seres racionais que muitas vezes não temos. Tem um programa no canal chamado Off. Na Sky acho que é 36, não tenho certeza, na net eu não sei. Chama-se Off. É um programa de muitos esportes radicais. E tem um que é de mergulho. Eu já pratiquei mergulho com a minha mulher no passado. E gosto de mergulho submarino. E eu, nessa catucação de controle, que não tem nada, a gente paga 100 canais, mas não tem nada para assistir, né? Tava lá o programa de mergulho. Eram 3 jovens brasileiras que tinham ido mergulhar lá na África, Moçambique, se não me engano. Estavam com um guia. Então o programa é delas, elas vão falando sobre fundo do mar, as belezas e tal. O mergulhador não é um caçador, não é um pescador. O mergulhador é um observador do fundo do mar, tá? Da vida marítima. Ele não preda, não depreda, ele apenas observa. Tá? O caça submarino é uma outra história. Então elas estavam mostrando. E aí, aquela região é das grandes raias, as raias jamantas. A raia jamanta, ela chega a ter 8 metros de envergadura. Essa devia ter uns 4 ou 5. Uma raia se aproxima delas. A raia é parente do tubarão, ou seja, não é de confiança. O sujeito que é parente de um tubarão não pode ser de grande confiança. Ela não é agressiva, mas pelo parentesco, nunca se sabe. Ela vem na direção das moças, e elas param. E elas percebem que a raia está toda enrolada numa corda, um cabo. E a raia para perto delas. Aí o mergulhador normalmente usa faca, para poder, caso se enrosque em alguma coisa e tal, ele se livrar. Tá? Elas tinham uma faca, uma delas vai em direção à raia, e vai e tira a corda da raia e solta. No que tira a corda da raia e solta, a raia vai embora. Aí ela pensa, isso ela está narrando depois, ela pensa, será que ela volta para agradecer? Aí passaram-se alguns minutos, de novo a raia na frente delas. Aí vem nadando na direção delas, as 3 ficaram estáticas, porque ela vinha mesmo na direção nadando. Quando ela chega bem pertinho, ela levanta e começa a bailar. E elas entram no bailado da raia, elas nadam e ficam ali alguns minutos, a raia e elas nadando juntas. E elas se sentem envolvidas num sentimento de gratidão. As 3 que não estavam se comunicando, porque mergulhador não tem como se comunicar verbalmente, quando elas saem, elas falam que sentiram um sentimento de gratidão. Elas fizeram isso aqui, ó. Elas fizeram nada mais, nada menos do que isso. Ali tinha um ser vivo, miserável, carente. Ela estava com a sua locomoção prejudicada, sua alimentação. Talvez aquele bicho fosse morrer. E essas 3, curiosamente 3, tá, vão em direção ao bicho e o soltam. E o bicho tem um movimento de gratidão. Isso mostra que entre os seres pensantes existem ligações. Que o magnetismo é o piloto desta ciência. Está lá no Livro dos Espíritos. E essa é a reflexão. E eu deixo como uma reflexão de Natal. Porque se Jesus fez todo esse esforço para encarnar entre nós, para dar esse testemunho, para trazer esse conjunto de ensinamentos, a gente que se diz cristão, no mínimo, tem que levar em consideração o que ele disse. Não há dificuldade, porque certamente existem dificuldades. Mas começar a tentar levar em consideração, começar a tentar pensar como espírito imortal. Ele não prometeu facilidades, ele disse, no mundo tereis tribulações. Ou seja, vocês vão se apurrinhar. Tem um preço. O mundo cobra um preço. Para qualquer coisa tem um preço.
Ficar como está tem um preço. Modificar-se não. Transformar-se tem um preço. Então, pode me dar esse guardanapo aqui? Esse aí. Esse que está tapando aí. Por favor. A gente fala de mudança, que o mundo está em mudança. O mundo não está em mudança. Mudar é tirar algo de um lugar e colocar em outro. Pressupondo que eu possa trazer isto de volta. Você pode mudar esta cadeira de posição, trazer para cá, mas pode voltar para lá. Isso é mudança, ou seja, pressupõe um retorno. Isto é transformação. Transformação não tem volta. O mundo não está em mudança. O mundo está em transformação. Nós estamos em transformação. Nós não retornamos para a erraticidade nas mesmas condições que chegamos. Nós nos transformamos. E a proposta do Cristo é extremamente transformadora. Até mesmo numa encarnação. Mas numa encarnação também pegou pesado. Bom, Maria de Magdala não achou isso. Paulo de Tarso também não achou isso. Numa encarnação, pode ser que a gente até queira mais algumas. Mas Jesus é profundamente transformador. Agora, tem um preço. Não tem volta. Não tem como retornar. Nós não voltamos a sermos crianças nunca mais. Nessa encarnação. Na outra encarnação, seremos um outro tipo de criança. Então, a proposta do Cristo é transformadora. E ele disse, isso tem um preço. Vocês vão se aborrecer. Vocês vão se apurrinhar. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Meu reino não é deste mundo. Então, existem reinos com valores diferentes deste mundo. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, ou seja, por terem uma visão diferente uns dos outros. Não vos chamamos mais de servos, vos chamamos de amigos. De servos para amigos. É transformação. Então chega o Natal, a gente vai comer rabanada. Não sei se tinha rabanada no tempo, não devia ter rabanada no tempo de Jesus. Devia ser pão caído na areia, era o mais próximo de rabanada, porque não tinha como fazer rabanada naquele tempo. Né? Que a gente aproveite e comemore sim em família, mas comece a pensar nessa mensagem transformadora. Nós não estamos em mudança, nós estamos em transformação. E a caridade, a visão de tolerância, de benevolência e de perdão, ela acelera esse processo de transformação. E que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção, muita paz.